Olá, bom dia, meus amores. Hoje, com a nossa disciplina de língua portuguesa, iremos dar uma revisada, nessa unidade que nós estudamos, tá? Iniciaremos, com a crônica, que nós estudamos, Foi o primeiro conteúdo da sexta unidade. Então, nós iremos relembrar um pouquinho os conteúdos, que ele trouxe nessa unidade, certo? As crônicas, como ele já coloca aí, são gêneros textuais, Nós estudamos a estrutura de uma crônica, que ela é narrada, praticamente nos nossos, em fatos do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Pode ser também, como ele coloca aqui, costuma ser vinculado em jornais, revistas, sendo eles impressos ou digitais, sites, e é claro também nos livros, Não tem muito segredo, A estrutura da crônica é praticamente quase igual com o mini conto que nós estudamos na unidade anterior, tá? Então, eu trouxe, não foi uma crônica que nós trabalhamos a bola. Pedi só para vocês dar uma lida nessas crônicas aqui, tá? Mas o foco mesmo era mostrar como era a estrutura de uma crônica, O que é a estrutura dela, o passo a passo. O segundo conteúdo que nós estudamos foi, deixa eu te ver, polissemia. O que vem a ser a polissemia? A polissemia é a palavra, que tem vários sentidos, dependendo do seu contexto na oração, certo? Poli, muitos, Muitos. Significados, semia, significados, ou seja, sentidos, Como a tia trouxe. Vocês podem também estar marcando, Poli, muitos. Semia, vocês colocam, Como a tia tinha sugerido, sentidos ou vários significados, da palavra, certo? Mas no contexto que a oração traz essa palavra, certinho? Outro conteúdo, esse foi o segundo conteúdo que nós estudamos. O conteúdo também não é um conteúdo difícil, é um conteúdo fácil de assimilação. Nós estudamos sujeito, que os dois termos essenciais, de uma oração, que é o sujeito e o predicado, nós estudamos, o que vem a ser o sujeito, como encontrar o sujeito, e o resto que sobrar da frase, consequentemente será o quê? O predicado, Nós estudamos como encontrar o sujeito fazendo as seguintes perguntas, o que ou quem ao verbo, Fazer essas perguntas ao verbo, que nós iremos encontrar o sujeito da oração, certo? Nós estudamos também os tipos de sujeito simples, Sujeito composto, sujeito desinicial e o sujeito indeterminado. Nós estudamos cada um deles para a gente poder depois saber classificar a oração, explicando qual tipo de sujeito que tem naquela frase, certo? Depois disso, nós estudamos também a oração sem sujeito, que é uma oração que não contém sujeito, é inexistente. Esse tipo de sujeito, como ele traz aqui, o sujeito inexistente é aquele que não existe, É aquela frase que não existe um tipo de sujeito. Como ele coloca aqui, trata-se de uma oração com sujeito inexistente, que não existe o sujeito. Quando nós falarmos em oração sem sujeito, é um sujeito inexistente, por não existe, o sujeito naquela frase, naquela oração. Ele também trouxe, não foi, algumas situações, algumas situações de oração sem o sujeito. Acontece com esses verbos, ele trouxe os verbos, Mas a gente pode também se atentar aqui, fenômenos da natureza, certo? O verbo haver no sentido de existir. Ele trouxe, verbos fazer, haver, ir,
Então, são esses verbos que a gente também tem que se atentar, certo? Nas frases. O verbo ser, ó, quando indica o tempo, né? Era noite quando o marido chegou. Era noite. Então, ele está indicando o que? O tempo, né? Ó, atenção, verbo. O verbo ser, quando indica tempo, varia de acordo com o número que acompanha. Então, nós temos que estudar, né? Relembrar bastante cada situaçãozinha dessa que ele trouxe para a gente poder depois saber identificar, né? É a frase, por exemplo, que contém um sujeito inexistente, tá? Vamos atentar, vocês realizaram essas atividades, me enviaram, né? Eu pedi para vocês ler essa crônica também e responder isso aqui, ó, que a tia, né? Pedi para vocês também elaborarem uma crônicazinha, que alguns já me enviaram, faltam alguns ainda me enviar, tá? Mas eu estarei cobrando hoje, logo mais, tá? Aqui, se dramatizando, gente, esse momento da oralidade, tem muitos pontos que era para ser desenvolvido na sala de aula, tá? Então, esses pontos eu estou guardando, né, para a gente poder efetuar esses momentos na sala de aula, certo? Porque eu creio que quando nós voltarmos, irá dar sim tempo, mesmo sendo corrido, mas irá sim tempo da gente rever, né, alguns pontos importantes de cada conteúdo que nós estamos estudando hoje, né, assim, com essas aulas remotas. Então, esses pontos, assim, que era para ser trabalhado em equipe, na sala de aula, né, uma coisa mais que requer um pouquinho mais de atenção, como ele coloca aqui, uma dramatização, né, em equipe. Então, tem que ser bastante trabalhado, creio que pessoalmente, né, bastante trabalhado pessoalmente, sugestões, criatividade, e tem que ser em grupo. Então, são fatos que eu irei trabalhar pessoalmente com eles, certo? Com vocês, no caso. Aqui é uma atividade que eu peço para vocês também realizar. Acho que essa atividade aqui nós não fizemos, né? Que é a última atividade da unidade, tá? A última atividade da unidade é aquela atividade que faz um resumo sobre tudo, né? Nós acabamos de ver um resumo, né, de alguns pontos da unidade que nós estudamos. Foi uma unidade bastante produtiva, no diante do que vocês me enviaram, né? Por isso que eu peço, me envie as atividades, porque sempre eu gosto de estar olhando o que vocês realmente aprenderam ou não. Então, foi uma atividade, uma unidade, na verdade, fácil, não foi uma unidade de conteúdos difícil de assimilação, não, foi uma unidade de fácil entendimento, tá? Eu sempre gosto de dar essa revisadazinha, né? E ao final sempre tem essa atividade aqui que é de forma geral, certo? Vocês realizem essas atividades que é de interpretação de texto também, como ele coloca aqui uma crônicazinha, vocês irão responder, certo? Olha, vem perguntando algumas perguntas sobre a crônica, sobre o narrador, tá? Que nós estudamos também, olha, tá? Mais sobre o narrador, sobre a crônicazinha, mas depois ele também trabalha os outros conteúdos, porque é como se fosse uma revisão da unidade, essa atividade aqui. Então, vocês respondam, certo? E tentem enviar para mim ainda hoje essa atividade, porque logo mais eu estarei passando o gabarito, tá bom? Espero que vocês tenham, né, relembrado. Uma aulinhazinha simples de hoje, uma revisãozinha básica, né, só para relembrar os conteúdos que nós já estudamos, ok? E respondam a atividade, tá bom? Beijo.